Diante das finanças em crise, os pequenos jornais contratam escritórios de representação para cuidar dos anúncios. Mídia regional é uma história em que tem muitos mocinhos, muitos bandidos, e muitos bandidos que não são mocinhos e muitos mocinhos que não são bandidos. São muito poucos os veículos que, de fato, podem ter suas próprias equipes, né, fazendo a sua própria venda. Esses escritórios de representação só aceitam veículos quando eles, de fato, atendem a determinados, digamos assim, pormenores ou, não sei, um sistema que eles têm lá de aferição que permite a eles dizer, eu não posso vender gato por lebre, eles têm uma responsabilidade. Então, para vender um veículo, por exemplo, como em Campos, ou Macaé, ou interior de Minas, ou interior de Goiás, ele precisa basicamente estar preparado para responder as perguntas que qualquer profissional de mídia vai fazer a ele, para que o anunciante, que é a palavra final da história, saiba onde é que ele está colocando o dinheiro dele, né? Algumas informações procedem, outras procedem mais ou menos, e outras muitas vezes não têm o menor fundamento. As agências de publicidade não estão nem aí para o jornalismo regional, ou seja, as agências não percebem que o futuro do jornalismo está exatamente nas edições regionais. Os grandes grupos não anunciam, porque eles anunciam por mídia share. E como você vai divulgar um mídia share? Você imprime 10, 15, 20 mil jornais. Por exemplo, um jornal, o Globo, que imprime na totalidade 400 mil jornais, o Dia, 150 mil jornais. Como que você vai disputar com isso? O que a gente percebe no dia a dia, a dificuldade que nós temos é para separar aquilo que é um veículo de comunicação, ou seja, que cumpre uma missão social que a gente conhece, e um outro veículo que, do ponto de vista material, eles podem ser muito semelhantes, do ponto de vista tátil, sei lá o que for e tal, mas esse aqui está pura e simplesmente fazendo um papel, né, está desenvolvendo literalmente um papel, aí sem jogo de palavras, nem segundo sentido, que eventualmente não é o que você pode chamar que é o papel do jornalismo, e sim o papel do dono desse veículo, que é completamente diferente. As agências de propaganda no Brasil têm muita dificuldade, né? E nenhuma delas está disposta, não teria um retorno nunca, né? Um investimento que pensa, vamos então realmente varrer o Brasil e saber exatamente quem é quem, como que ele funciona e tal. Talvez a relação entre grandes anunciantes e imprensa regional reflita um pouco a ideia de que só há imprensa e só há mundo inteligente, só há viabilidade econômica, enfim, nos grandes veículos e nas grandes cidades, né? Você tem um grupo dos jornais, que eu chamaria assim de bissextos, né? Essa é, digamos assim, a grande doença, né, que toma conta da mídia brasileira. Então, esses jornais, exatamente por suas características, né, por não serem regulares, por não terem, né, como eu digo, periodicidade regular, por seus preços serem variáveis, são preços que necessariamente não estão numa tabela de preços pública, né, disponível, ou porque efetivamente eles não são jornais que nasceram para ser lidos, e sim jornais para serem pura e simplesmente transformados num negócio como qualquer outro. Ele é um receptáculo de anúncios. Grandes grupos empresariais também não se interessam em investir na mídia regional. Nós sempre nós sempre denunciamos irregularidades dos grandes grupos. E quando eu falo dos grandes grupos, eu estou falando da Aracruz, que hoje é Fibria, a Samarco, a Vale, as grandes mineradoras. Então, assim, a partir do momento que a gente assumiu essa bandeira de jornalismo denuncista, a gente, vamos dizer assim, criamos inimigos. E depois a gente teve que pagar essa conta, porque, claro, por um lado, eles não tinham interesse em anunciar conosco e nós tivemos até alguns momentos que eles procuraram o jornal, querendo, restabelecer um canal de comunicação, vamos nos aproximar, a gente pode anunciar com vocês, mas com aquela proposta de vocês, a gente anuncia com vocês e vocês aceitam acabar com as matérias contra nós, tal, enfim, que denuncia as irregularidades das nossas empresas. E quando a imprensa regional denuncia, ela é processada pela justiça. Até hoje, é claro, a gente vem sofrendo processos. Se fazer uma conta assim aproximada, a gente deve ter pelo menos aí 40 processos, entre processos que vêm do próprio judiciário, com processos que vêm das grandes empresas que não concordaram com as nossas críticas, enfim. Aí a gente tem uma coleção de processos, mas assim, a maioria dos processos até agora a gente sempre venceu.
Diante de denúncias, o poder local faz pressões e ameaças que muitas vezes acabam em violência física. O prefeito, que é o Juan Garcia Pons, a gente começou a denunciar as coisas que ele estava fazendo, coisas muito feias, muito desagradáveis. Ele cometeu vários crimes, várias barbaridades na cidade, e o jornal denunciou. Vamos denunciar isso aí, entra com uma ação na OAB para encher o saco desse cara. Não se anuncia mais nada, a prefeitura não anuncia mais nada no jornal. Isso não é grave. O comércio que anunciar no jornal, eu boto fiscalização em cima. Aí começou a ficar russo. Aí realmente a coisa começou a complicar. Aí culmina que, um determinado dia, uma determinada madrugada, entra um grupo de bandidos, ataca uma das impressoras, não conseguiram destruir, mas provocaram sérios danos, e ameaçaram o pessoal que estava. Tinha 2 redatores no jornal ainda, e tinha o pessoal da oficina. E botaram arma na cabeça. Todo mundo sabe, segredo de polichinelo, todo mundo sabe quem, onde, como, quando, não tem nenhuma dúvida a respeito, mas nada aconteceu. E a pressão econômica muito forte. Quer saber uma coisa? Vamos vender. E aí, meu filho, vai vender para quem? Eu digo, para quem? Para eles. Dá o telefone aqui. Eu liguei lá para o prefeito, eu quero falar com o Juan. Juan Henrique. Estou vendendo o jornal. Quer comprar? Eu disse, vou mandar o português procurar. A mídia do interior sofre com questões econômicas e políticas, um quadro bem diferente da imprensa norte-americana, criada a partir da expansão do sistema ferroviário nos Estados Unidos em meados do século XIX. Um dos segredos, na minha opinião, da força da imprensa norte-americana e da democracia norte-americana é o fato de que, desde o início do país, a imprensa regional existiu e foi forte. À medida que os trens iam sendo construídos e levados para o oeste dos Estados Unidos, eles eram sempre acompanhados por jornalismo. Então, os jornais eram capazes de se sustentar com relativa independência em relação a governos, porque as comunidades locais geravam suficiente riqueza para ser capaz de manter o jornal por meio de anúncios, por meio de publicidade. Qual o futuro que o pré-sal reserva para a mídia regional? É certo que os avanços tecnológicos constituem um grande passo, grandes plataformas disponíveis para pequenas empresas, mas é preciso que as lideranças locais, o empresariado e os políticos reconheçam que sem uma imprensa livre será impossível fazer a verdadeira vigilância dos interesses das comunidades. A imprensa do interior convive com dificuldades estruturais que acabam afetando a qualidade dos veículos. A cobertura na região é prejudicada pela falta de equipamentos, profissionais qualificados e, sobretudo, pela falta de autonomia. Além da cobertura regional, um outro compromisso do jornal foi não fazer cobertura Hard News. Por quê? Porque a gente também sabia, pela nossa realidade, vocês estão vendo aqui a redação, a gente não tinha como concorrer com os grandes grupos e também nem era essa a nossa praia mesmo. A gente sabia que não tinha como, mas também não era essa a nossa vocação mesmo. Então a gente optou por procurar um outro foco de interpretação, uma outra linha de cobertura que não seja aquela cobertura factual, mais imediatista que tradicionalmente é feita pelos jornais que se propõem a fazer hard news. Outra dificuldade de imprensa do interior é que você não tem nada aqui, você não tem impressor, você tem que importar, você não tem técnico, você não tem nada, você tem que se virar.
A grande mídia não dá o devido espaço para os assuntos do interior. Por conta disso, a relação com a pequena imprensa é complicada. A integração se dá mais facilmente quando o assunto é dramático de interesse nacional. Eu acho que a imprensa regional e a imprensa nacional se complementam muito. A imprensa regional, evidentemente, trata com mais amplitude e com mais profundidade dos problemas daquela comunidade local, enquanto que a imprensa nacional trata das grandes questões do país e do mundo. Portanto, se você tem uma imprensa nacional forte, uma imprensa regional forte, você tem um cidadão bem informado e um cidadão capaz de participar das decisões mais importantes da sua comunidade e do seu país. A gente vem cultivando ao longo de décadas aí um certo fascínio pelo riocentrismo, né, pelo São Paulo-centrismo, por essa concentração de metrópoles e tal, e não alimenta muito essa possibilidade que o país se desenvolva de forma regional. Isso passa também pela cobertura que os veículos supostamente nacionais dão para as regiões. Quase sempre coberturas muito caricatas, quase sempre procurando o exótico. A imprensa dos grandes centros, elas mantêm uma ligação com a imprensa regional, mas só quando elas precisam. Elas não mantêm uma relação de duas vias normal. Por exemplo, imaginemos que eu trabalho numa grande empresa aqui, de uma afiliada. Eu tenho uma matéria aqui que eu acho interessante e eu digo para eles, eu tenho uma matéria aqui que é colocar nacional, dificilmente eles aceitam. É engraçado como que recorrentemente a imprensa local é furada pela imprensa nacional em casos que envolvem, por exemplo, a área de petróleo. É comum que coleguinhas daqui fiquem sabendo de determinadas ocorrências pelos veículos de fora, pelos coleguinhas de fora, que começam a ligar para saber o que está acontecendo. Isso mostra uma certa deficiência da imprensa local. E aí depois é que eles vão correr para apurar o que está acontecendo e aí promover essa interação na cobertura e tal. O avanço da internet chegou com força ao interior. Os blogs ocuparam o espaço deixado pela pequena imprensa tradicional. É uma cidadania aqui que se organizou e deu um nome para isso, chamou isso de Rede Blog, e que tem vários blogueiros, jornalistas ou não, que conseguiram furar o bloqueio da mídia e que tratam questões muito relevantes locais, que driblam os interesses locais, mas também às vezes se colocam com toda a transparência com relação aos seus interesses e tornam isso muito mais plural. A gente tem por aí, Brasil afora, blogueiros sendo processados, blogueiros sendo perseguidos, blogueiros sendo até ameaçados, né, cumprindo aquele velho papel que o jornalista, que o repórter mais ousado, há algum tempo atrás,